Pense no coração humano. Tipo, ele é esse músculo incansável, sabe? Ele bateu a sua vida inteira lutando contra a gravidade só para conseguir levar sangue até o seu cérebro. Agora imagina o que acontece se a gente simplesmente desligar a gravidade. Ah, o corpo toma uma decisão bem drástica. Exato. Em questão de dias, esse mesmo coração percebe o alívio e aí a biologia humana decide encolher ele de tamanho. É, ele encolhe mesmo. E essa é exatamente a premissa da nossa exploração de hoje. Bem-vindos a mais uma sessão da nossa análise aprofundada. Nós vamos olhar para o corpo humano, que é tipo uma máquina orgânica aperfeiçoada por milhões de anos para lidar com a atração da Terra, e ver como ele reage, como ele se rebela e tenta se adaptar quando essa força constante simplesmente desaparece. E o palco para esse choque biológico, né, é algo colossal. Para quem nos ouve ter uma ideia, estamos falando de uma estrutura do tamanho exato de um campo de futebol americano. Pesando assustadores 418 mil quilos. Sim, orbitando bem acima das nossas cabeças e que exige mais de 2 milhões de linhas de código de programação só para manter os sistemas vitais funcionando. Caramba! A Estação Espacial Internacional, a famosa ISS, que já deu mais de 57 mil voltas ao redor do nosso planeta. Pois é, e sabe, é muito fácil olhar para a exploração espacial como um problema puramente de engenharia, de foguetes, combustível, metal. Mas a realidade é que colocar humanos nessa altitude e manter essas pessoas vivas representa o maior e mais hostil experimento fisiológico que a nossa espécie já tentou realizar. Com certeza. E, ok, vamos desempacotar isso. Vamos começar quebrando um mito gigantesco logo de cara. Porque a nossa intuição nos engana o tempo todo. Engana muito. Quando vemos aqueles vídeos dos astronautas flutuando na ISS, a mente de quem está assistindo conclui imediatamente que lá em cima não existe gravidade, né? O famoso, conceito de gravidade zero. É, o que é um erro conceitual gigantesco. A física real da órbita conta uma história muito diferente. Naquela altitude, a cerca de 400 quilômetros da superfície, a atração gravitacional da Terra ainda é fortíssima. Ela não sumiu de forma alguma, então. Não, de jeito nenhum. A gravidade na ISS é apenas, ligeiramente menor do que a que sentimos aqui no chão. O que é fascinante aqui é que o termo correto que descreve aquele ambiente é microgravidade. Ou imponderabilidade. Ah, entendi. E os astronautas estão, na verdade, em um estado contínuo de queda livre em direção ao centro da Terra. Então, para quem acompanha a nossa análise e tentar visualizar isso, a analogia do elevador é perfeita. Imagine estar dentro de um elevador e o cabo arrebenta. Deus me livre, mas sim, uma boa analogia. Pois é, o elevador despenca. Se houver uma pessoa lá dentro e ela encolher as pernas, ela vai flutuar no meio da cabine, não porque a gravidade foi desligada, mas porque o teto, o chão e a pessoa estão caindo exatamente na mesma velocidade. Exatamente isso. E a sacada incrível da engenharia espacial é que a ISS também está caindo, só que ela viaja a uma velocidade tangencial tão absurda, sabe? Batendo quase 28 mil quilômetros por hora. 28 mil. É insano. E por causa dessa velocidade tangencial absurda, ela simplesmente erra o chão continuamente por causa da curvatura do planeta. É uma coreografia milimétrica de inércia contrapondo a gravidade. É uma montanha-russa eterna onde o carrinho nunca chega ao fundo. E, lendo a nossa fonte, é legal ver que a compreensão dessa queda livre tem raízes na quebra de dogmas gigantescos, tipo Galileu Galilei no século XVII, já brincando com essa ideia na Torre de Pisa. Sim, a famosa lenda de que ele soltou 2 esferas simultaneamente, uma bola de canhão e uma bala de mosquete, para provar que a massa não altera a aceleração da gravidade. O que, lendo os relatos históricos originais, a gente descobre que não foi bem assim na prática, né? Não foi. O próprio Galileu documentou que a bola mais pesada chegou um pouquinho antes por causa da resistência do ar. Mas aí que tá. O valor daquele momento não estava na precisão cirúrgica do resultado. Estava na audácia do método.
Usar a experimentação física para desafiar a ideia de que a natureza funcionava com base em crenças religiosas ou na física aristotélica da época. Foram esses primeiros passos observacionais que permitiram que, séculos depois, a gente calculasse essa velocidade exata para manter a queda livre perpétua. Exato. Só que o dilema moderno é o nosso corpo. Nós passamos por toda a nossa evolução ancorados no chão. O nosso corpo nunca precisou lidar com o estado de queda livre perpétua. Nenhuma das nossas células foi projetada para microgravidade. E isso nos joga em um obstáculo financeiro e prático gigantesco, porque acessar essa microgravidade real custa bilhões de dólares. Como é que os cientistas, descobrem o que vai acontecer com os astronautas antes do lançamento? Eles precisam de simuladores na Terra. Eles usam 5 estratégias principais para simular a microgravidade sem sair do chão: confinamento em cadeira de rodas, imersão em água, imobilização em gesso, voos parabólicos e repouso no leito com a cabeça inclinada para baixo. Acho que de 3 a 12 graus, se não me engano. Isso mesmo. Esse é o análogo mais útil que temos hoje. Mas vem cá, eu olho para isso e eu preciso ser provocativo aqui. Apenas inclinar uma cama para baixo realmente engana o coração de um astronauta treinado? Porque parece muito simples. Engana sim, e o porquê disso importa muito. Engana porque mexe diretamente com a mecânica de fluidos do corpo. Quando estamos de pé na Terra, a gravidade empurra nosso sangue e fluidos em direção às pernas. O corpo tem mecanismos de pressão intrínsecos para lutar contra isso e mandar o sangue de volta para cima. Certo. Ao deitar o indivíduo com a cabeça levemente para baixo por longos períodos, você remove essa força vertical. A redistribuição de fluidos que acontece nessa cama simula o estresse cardiovascular do espaço. E isso permite mapear os riscos para o sucesso de missões bilionárias sem sair da Terra. E quando ficar deitado não é drástico o suficiente, as agências apelam para aquele avião famoso, o KC-135 Stratotanker, que, convenhamos, carrega um maravilhoso apelido de Cometa do Vômito. O apelido é bem merecido. E o método é puramente aeronáutico. O avião sobe agressivamente a um ângulo de 45 graus e, quando atinge o ápice, os pilotos cortam a sustentação e mergulham. Isso cria tipo uns 30 segundos de microgravidade, que é menos de 1% da gravidade da Terra. 30 segundos que causam um caos absoluto no ouvido interno, justificando os vômitos. Entre 1995 e 2004, essa aeronave realizou mais de 34 mil treinamentos. É uma loucura. Mas bom, os simuladores uma hora acabam e o foguete entra em órbita de verdade. E aqui é onde fica realmente interessante. Os simuladores viram realidade e a primeira coisa que entra em colapso lá em cima é o sistema cardiovascular. Sem a força de um G puxando o sangue para as pernas, ocorre a rebelião dos fluidos. Cerca de 2 litros de fluidos sobem sem qualquer freio para a região tóraco-cefálica, ou seja, peito e cabeça. O que causa consequências visíveis bizarras. O rosto dos astronautas fica severamente inchado, os olhos ficam avermelhados e as pernas ficam emaciadas, finas como pernas de um pássaro, porque o fluido foi embora de lá. Sem falar na cintura, né? A circunferência da cintura sofre uma redução de 2 a 5 centímetros rapidamente. É a desculpa perfeita no espaço para usar calças apertadas. Você perde 5 centímetros instantaneamente. E tem a coluna vertebral também, que faz algo muito esquisito. A expansão dos discos intervertebrais. Isso. A coluna simplesmente se estica. O astronauta aumenta até 5 centímetros de estatura, adotando uma postura curvada que parece um agachamento leve. Mas voltando para o peito, o coração é como um funcionário que percebe que o chefe, no caso, a gravidade, saiu de férias. Uma ótima forma de ver a situação. Ele percebe a inundação e decide trabalhar menos. O coração encolhe de tamanho. É atrofia cardíaca. Nós temos dados indicando que a massa do ventrículo esquerdo se reduz em 12% após voos curtos de apenas 10 dias. 12%. Nossa, em 10 dias. É muito rápido. Mas se conectarmos isso ao quadro geral, precisamos entender uma coisa. O coração não está doente no espaço. Não. Não. Ele está se adaptando com perfeição a um ambiente que exige menos trabalho mecânico. O problema real,
a chamada intolerância ortostática, só ocorre quando a gravidade da Terra é reintroduzida. Quer dizer, os desmaios ao ficar de pé quando eles voltam. O sangue quer descer e o coração tá fraco demais para bombear ele de volta para o cérebro. Exatamente. E enquanto os fluidos fluem livremente por todo o canto e causam esse caos, as estruturas sólidas do corpo enfrentam uma crise existencial ainda maior. O imposto cobrado dos ossos e músculos. Porque, se você não usa seus ossos para sustentar peso, o corpo basicamente decide se livrar deles. O que resulta em uma perda óssea dramática. Usando os dados da estação russa Mir, vemos uma redução de mais de 1% ao mês na densidade mineral óssea da coluna vertebral, da pelve e do colo do fêmur. É uma degradação severa. E aqui tem um perigo silencioso que pouca gente imagina. Para onde vai esse osso desmanchado? O intestino reduz a absorção de cálcio e o sangue fica saturado. Os rins tentam desesperadamente excretar esse excesso de cálcio na urina. E é aí que mora o perigo. Esse cálcio supersaturado pode causar cálculos renais severos, pedras nos rins. Espera aí, deixa eu tentar entender isso. Se o corpo é tão inteligente a ponto de economizar energia, desfazendo o osso que não está sendo usado, por que essa adaptação é tão perigosa durante o voo? Porque, veja bem, ter uma pedra nos rins no espaço, no meio de uma missão onde não há hospital, é um risco de vida imediato. A dor é incapacitante e o tratamento médico disponível é mínimo. É por isso que a biologia óssea é hoje, sem dúvida, a maior preocupação médica das agências espaciais. Caramba. E a gente não pode esquecer dos músculos que atrofiam rapidamente também, principalmente os de contração lenta, que a gente usa para postura. Dados do Skylab mostraram que a força nas pernas pode cair 25% após apenas 28 dias em órbita. Sim, para combater isso, eles dependem de medidas defensivas intensas. Uso de equipamentos de exercício concêntrico e excêntrico, o que chamamos de dinamometria isocinética. E o uso de roupas especiais. Aquelas com pressão negativa, né? Isso. Roupas com pressão negativa nos membros inferiores. A famosa sigla LBNP. Elas criam um vácuo parcial nas pernas para forçar o sangue de volta para baixo, obrigando o sistema cardiovascular a trabalhar como se estivesse na Terra. O nível de intervenção é gigantesco. E sabendo o quão hostil esse ambiente, a coragem humana de ir até lá exige não apenas muito treinamento, mas uma barreira tecnológica robusta entre a pele e o vácuo. E isso nos leva à história das armaduras espaciais. Uma história que vem de muito longe, na verdade. Desde os balonistas, os irmãos Montgolfier, no século XVIII, até o choque do satélite russo Sputnik 1, em 1957, pesando 83 quilos. Isso culminou na promessa do presidente Kennedy, que levou a Apollo 11. Mas, pesquisando os registros dessa época, a gente se depara com uma história oculta que é fascinante. A exclusão de mulheres incrivelmente qualificadas logo no começo dessa corrida. Temos o caso clássico da Jerry Cobb. A história da Jerry Cobb é muito reveladora. Ela era uma piloto que passou em todos os testes físicos e psicológicos extremamente rigorosos da clínica Loveless, os mesmos exames brutais da fase Mercury 7. E ela passou em todos. Biologicamente, ela era perfeita para a missão. Mas ela foi impedida de voar. E aqui, a gente só está trazendo os fatos históricos como eles constam nos arquivos, para quem nos acompanha entender o contexto. A agência espacial exigia que os candidatos fossem pilotos de teste militares a jato. Uma regra que, ironicamente, eliminou todas as mulheres, porque os militares proibiam mulheres de assumirem esse cargo específico. E enquanto isso acontecia de um lado do mundo, a Rússia mandava Valentina Tereshkova para a órbita em 1963, 15 anos antes dos americanos sequer aceitarem mulheres como astronautas. Então, o que tudo isso significa? Significa que as regras burocráticas atrasaram o uso de candidatos ideais por muito tempo, mas as roupas espaciais em si, pelo menos, evoluíram de trajes parciais de voo de grande altitude para naves portáteis de sobrevivência. Hoje a gente tem divisões claras. Sim, como o ACIS, que é aquele traje laranja de sobrevivência, usado no lançamento e na reentrada, e o EMO, o traje branco volumoso para atividades extraveiculares, no vácuo, que fornece suporte vital por até 8 horas e meia.
E olhando para o futuro, temos trajes como o Z1, que visualmente parece muito inspirado no Buzz Lightyear do Toy Story, né? Mas a inovação dele não é visual. E de sobrevivência em outros mundos. No Z1, o astronauta entra no traje por trás, pela mochila, que fica acoplada diretamente na parede da nave. Quer dizer, ele nem traz a roupa suja para dentro da cabine. Exato. Isso evita a entrada da poeira marciana ou lunar, que é tóxica e abrasiva. O traje não é apenas uma roupa, é um veículo vestível, projetado especificamente para os rigores de uma futura missão a Marte ou asteroides. Incrível. Bom, recapitulando a jornada da nossa análise de hoje. Nós começamos desmistificando o mito da gravidade zero, entendendo que estar em órbita é viver em queda livre eterna. Vimos como o nosso corpo se rebela, encolhendo cinturas e corações enquanto as espinhas se alongam. Exploramos o alto custo cobrado dos nossos ossos e músculos, além de como as tecnologias das armaduras espaciais evoluíram para nos manter vivos no vácuo. Mas a grande pergunta é, por que quem está ouvindo a gente deveria se importar com tudo isso se nunca vai para o espaço? Porque todo esse esforço bilionário não fica preso no espaço. A pesquisa para evitar a perda óssea acelerada dos astronautas, por exemplo, traz avanços diretos e revolucionários no tratamento da osteoporose para idosos aqui mesmo na Terra. E aquele monitoramento cardíaco contínuo feito em órbita é a mesma tecnologia de transferência que salva vidas todos os dias em nossos hospitais. É o benefício indireto e invisível da corrida espacial. Mas eu quero encerrar hoje deixando uma reflexão filosófica e científica para quem nos acompanha a levar para o resto do dia. Pensa comigo, se nos próximos séculos nós colonizarmos asteroides ou montarmos bases em Marte onde a gravidade é apenas 40% da nossa. A evolução vai tomar outro rumo. Totalmente. As crianças nascidas lá crescerão muito mais altas, com as espinhas alongadas permanentemente. Elas terão ossos mais finos e corações menores, porque não precisam lutar contra um G. É a biologia otimizando o corpo mais uma vez. Pois é, e em poucas gerações nós teríamos criado uma nova ramificação humana, tão perfeitamente adaptada ao espaço profundo que a viagem de volta para a gravidade esmagadora da Terra poderia ser fisicamente letal para eles. Para conquistarmos o universo, talvez a gente tenha que perder a capacidade de voltar para casa. Uma perspectiva maravilhosa e um pouco assustadora sobre o preço da adaptação. E com esse pensamento, nós fechamos a sessão de hoje. Continue cultivando a curiosidade e explorando o universo. Até a nossa próxima análise.